Você já viu que, por mais que tente mudar o mundo lá fora, nada realmente se transforma até que algo mude dentro de você? Neville Goddard sempre ensinou que nós não somos vítimas das situações, nós somos os oleiros delas. Na palestra de hoje, Tu és o nosso Pai, o nosso oleiro, Neville revela um dos maiores segredos espirituais, e a sua imaginação é o próprio Deus moldando sua vida, e você é quem segura essa roda de oleiro. Prepare-se para ouvir a história real de um prisioneiro político que mudou seu destino apenas imaginando o dia seguinte à sua liberdade e escapou de uma ilha vigiada 24 horas por dia. Prepare-se para compreender o poder que está dormindo dentro de você, porque hoje você vai descobrir que é o próprio Criador moldando o seu mundo. No capítulo 64 do livro de Isaías, lemos: Ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Bem, ao ler isso, você pode pensar que tudo bem, ó Senhor, e pensar em outra pessoa. Então você diz: Tu és o nosso Pai, e é a mesma pessoa. Nós somos apenas barro e tu és o nosso oleiro. Bem, isso se identifica com o Senhor e com o Pai, então você pensa também em outra pessoa, e todos nós somos obra das tuas mãos. A palavra oleiro, por definição, significa simplesmente imaginação. A palavra Senhor é Yod-He-Vav-He, que é definida para nós como eu sou. Você quer dizer que meu próprio e maravilhoso eu sou é o Senhor, é meu Pai e é meu oleiro? Que eu estou, de fato, moldando a mim mesmo e moldando o meu mundo? Sim, é exatamente isso que significa, que o Pai é o Senhor e o Senhor é o oleiro que molda todo o meu mundo. Mas eu sou o modelador, dando-lhe forma, moldando-o. Agora, posso provar isso? Sou realmente pura imaginação, como todos que a experimentaram sabem. Que o homem é pura imaginação e Deus é o homem, e existe em nós e nós nele, que o corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é realmente o próprio Deus. Blake. Agora, gostaria de compartilhar com vocês uma história que li há 2 semanas no New York Times, na seção de revistas. Foi escrita por alguém que estava preso na ilha de Amorgos, no mar Egeu. Ele era um grego preso pelo regime atual que assumiu o poder na Grécia, os generais. Estava em prisão domiciliar e era vigiado 24 horas por dia. Tinha permissão para sair de casa para ir a um restaurante, por ordem médica, para dar um certo passeio, depois de se apresentar à polícia às 18 horas. Todas as manhãs, às 9 horas, ele tinha que se apresentar à polícia e, às 18 horas, retornar e se apresentar novamente. Só então podia sair para caminhar. Estas são as palavras dele. Comecei a imaginar a cena de horror na vila no dia seguinte à minha fuga. Então ele imaginou. Os idosos estariam tomando café às 9 da manhã. E então o sapateiro abriria as portas para o trabalho, e o cheiro de pão fresco invadiria a padaria pelas janelas. Às 9h30, como eu não havia me registrado, eles perguntariam ao homem que sempre ficava sentado na praça pública, vestido como um civil, observando meu apartamento, e ele diria que não me viu, que eu não havia aparecido na minha varanda. Às 10 horas, eles mesmos viriam investigar e então arrombariam a porta. Então, às 10h30, a notícia se espalharia e todos saberiam que eu não estava lá. Durante o dia, os moradores passariam silenciosamente, secretamente, mas com um olhar cúmplice, percebendo que eu não estava ali. Naquela noite, eles se reuniriam em segredo em volta de seus pequenos rádios de ondas curtas, aguardando notícias do exterior sobre minha fuga. E assim, comecei a imaginar essa cena. A cena que me dava maior felicidade era a cena em que todos saberiam que eu tinha escapado. E escapou. Bem, aconteceu, e ele escreveu sua carta. Seu nome é George Milonos. Foi no dia 26 de outubro, no mês passado, que essa carta apareceu na revista do New York Times, na edição de domingo. Tudo começou em sua imaginação. Ele esteve lá por 409 dias. No início, era apenas um sonho, um devaneio. Então, no final, ele começou a realmente fazer algo a respeito. Agora ele contou uma história, que questionarei, pois ele quer salvar os outros prisioneiros nas outras ilhas,
também no continente, sobre exatamente como fez isso. Ah, sim, houve meios físicos, mas esses meios surgiram como resultado de sua atividade imaginativa. Tentar mudar as circunstâncias antes de mudar sua atividade imaginativa é lutar contra a própria natureza das coisas. Pois este mundo em que vivemos é um mundo de imaginação. Vocês são todos imaginação e Deus, sua realidade, é toda imaginação. A imaginação divina se reproduziu na imaginação humana, portanto, todas as coisas existem na imaginação humana porque todas as coisas existem na imaginação divina. Será mesmo verdade? Bem, vamos testar. Ele testou. Eu me pergunto quantas pessoas que leram a carta há apenas 2 semanas relacionariam sua fuga ao ato imaginário? Elas leriam a carta, mas qual a porcentagem delas que a leria de qualquer forma? Porque o New York Times pesa quilos, é mais ou menos dessa espessura, e então você passaria o dia inteiro sem conseguir cobri-lo, dependendo do seu interesse. Bem, quantas pessoas sequer o veriam? Mas aqui, esta simples carta, ocupando não mais que uma página, ela tem 3 páginas, mas apenas uma coluna por página, então, juntando tudo, ocuparia apenas uma página. Quantas pessoas a leriam? E, dentre as que a lessem, qual a porcentagem que relacionaria o ato imaginário à sua fuga? E foi exatamente assim que ele escapou. Agora você não precisa ser um prisioneiro em Amorgos. Você pode ser um prisioneiro financeiro ou social. Você pode ser um prisioneiro de 1000 maneiras, fisicamente, em termos de saúde. Agora, faça o mesmo que ele fez e imagine a cena que se desenrolaria no dia seguinte à sua fuga. O dia seguinte em que se ouve que você não tem o que pensava ter e que outros ouviram que você tinha, o dia seguinte em que você não está mais em dificuldades financeiras e tem tudo o que precisa para viver com dignidade. O dia seguinte, que você pode pensar em qualquer coisa neste mundo. Sempre pense no fim, o fim é onde começamos. No meu fim está o meu começo. Então eu penso no fim, no dia seguinte à minha fuga. Então eu imagino a cena que se desenrolaria. Ele pensou. Bem, os mais velhos estariam tomando café às 9, o sapateiro abriria as portas às 9. Então, o cheiro do pão fresco começaria a invadir a padaria. Às 9h30, eles perceberiam que eu não havia assinado o registro de entrada. Às 10h, a polícia apareceria para perguntar ao policial à paisana que sempre ficava sentado na praça olhando para o meu apartamento, e ele diria: não o vi e ele não apareceu na varanda hoje. Às 10h, eles investigariam e, sem obter resposta, arrombariam a porta. Então os moradores saberiam, se essa era a minha maior emoção. Foi assim que ele começou, deixando os moradores saberem de tudo em sua imaginação. Tudo isso em sua imaginação. Agora, você tem amigos, ou, se não tiver, o que seria terrível, mas você tem amigos, e eles conhecem sua situação atual no mundo, as circunstâncias que o cercam. Talvez sejam agradáveis e você queira que continuem assim. Mas talvez não sejam exatamente como você gostaria. Comece deixando seus amigos saberem, não verbalmente, não abertamente, tudo em sua imaginação. Imagine-os vendo você como eles o veriam se as coisas fossem como você deseja. Comece por aí, no dia seguinte, depois que eles souberem que as coisas estão exatamente como você quer, deixe que eles vejam. Em sua mente, eles estão vendo e você começa por aí. Então, caminhos se abrirão que você nem imaginou. Ninguém sabe como isso vai acontecer, mas de uma forma que ninguém sabe, se desenrolará e você realizará. Você vai atravessar uma série de eventos, uma ponte de incidentes que você não planejou conscientemente, que o levará de onde você está na prisão à sua liberdade, seja qual for esse objetivo, seja saúde, riqueza ou, no caso dele, uma fuga física real de uma prisão perpétua. Porque, enquanto o regime atual reinar na Grécia, esses presos políticos permanecerão em prisão domiciliar. Então, aqui está, vocês podem conferir. Eu li e agora compartilho com vocês. É dia 26 de outubro, na seção de revistas do Nova York Times. Acho que, se minha memória não me falha, começa na página 16. Então não é longo.
É uma revista bem grossa, porque todas essas edições, especialmente agora que estamos chegando ao outono, quando tudo está sendo liquidado para o Natal, e a revista está 3 vezes maior e o jornal também. Mas eu a recebo toda semana, às quartas-feiras. E aqui, um homem simples, prisioneiro político do regime atual, se perguntava como seria se essas coisas fossem verdade. Então eu lhes digo: o homem é pura imaginação e Deus é o homem, e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Quando esse Deus desperta dentro do homem, aquele em quem ele desperta é revestido de tudo o que é dito sobre Deus nas Escrituras. Disse de Deus que ele é a luz do mundo, disse de Deus que ele é amor, disse dele que ele é o poder do universo e a sabedoria do universo. Permitam-me dizer-lhes que, quando vocês despertarem, e vocês despertarão, serão revestidos de poder, sabedoria, luz e amor. E aqueles que têm olhos abertos para os mundos interiores, abertos para os mundos eternos do pensamento, para a eternidade, os verão revestidos como Deus. Só existe Deus neste mundo. Portanto, Deus está se gerando. A imaginação divina está se reproduzindo na imaginação humana. E quando ele se reproduz na imaginação humana, aquele ser em quem ele se reproduz desperta e é revestido como o próprio Deus é revestido. Quando você o vir, o verá revestido de luz, de amor, de poder e de sabedoria. Tudo o que a Bíblia diz sobre Deus será dito de você por aquele que o vir. Mas se o olho não estiver aberto, eles não te veem, apenas veem a pequena vestimenta que você usa, com todas as suas fraquezas e limitações. Você a usará em um mundo limitado, sem herdar completamente o que você realmente é enquanto estiver preso a este. Pois sua herança celestial não se concretiza totalmente, não é plenamente realizada por você enquanto você ainda estiver no mundo da carne e do sangue, preso a uma vestimenta de carne e sangue. Mas à noite, quando você dorme e se desapega, você está no mundo da eternidade. E aqueles que têm olhos te verão funcionando nesse mundo. Você está plenamente consciente do que está fazendo. Mas quando você retorna, você volta por meio de uma rápida série de eventos, pequenas coisas estranhas que te trazem de volta a esta superfície desperta da mente. E então você continua a contar sua história. Conte-a repetidamente na esperança de que todos que a ouvirem acreditem nela. Mas um dia eles acreditarão, porque um dia todos a experimentarão. Todos a experimentarão e ninguém na eternidade falhará. Que ninguém lhe diga que alguém vai falhar. Eles não podem falhar, pois tudo está reproduzido em nós. Não há mágica nisso. Você não conquista isso, simplesmente desperta dentro de você no momento certo. Então, ele começou simplesmente imaginando o que as aldeias fariam. E você consegue se colocar nesse lugar? Aqui, em prisão domiciliar porque você é a favor do rei, o governante legítimo da ilha da Grécia. E então veio a junta, os generais que tinham suas próprias ambições, seus próprios desejos, e então depuseram o rei, e enviaram-no para a Itália, ele e sua família. Depois, tomaram o poder e prenderam toda a oposição. Todos eles eram mentes inteligentes e brilhantes, e todos estavam em prisão domiciliar, como estão hoje. Se ao menos eles vissem o segredo da história, não os meios pelos quais ele escapou. Porque Deus é infinito em seu poder criativo e não precisa duplicar os meios. Eu tenho caminhos e meios que vocês não conhecem, os meus caminhos são insondáveis. Romanos 8, 33. Portanto, não tente duplicar os meios não são da sua conta. Mas a técnica é o que nos interessa, então atentemos apenas à técnica dele. Porque o que ele disse aconteceu, eu questiono, é porque ele está salvando outras pessoas que vão ler a carta dele e todas estão convencidas de que ele escapou da ilha de Amorgos. Ele agora está na Europa, um homem livre, que sem dúvida receberá asilo neste país e contará sua história ao mundo, talvez em forma de livro. Mas esqueçam a história dos meios, e isso não nos interessa. Deem-me o princípio. O que ele fez? Os meios seguem o princípio, e o que ele fez foi simplesmente imaginar uma cena que implicasse a realização do seu sonho. Eu crio uma cena na minha mente, mas a cena deve sugerir o fim, não os meios.
Então eu vejo rostos, e são todos meus amigos, reunidos em volta dos pequenos rádios de ondas curtas, em segredo, porque são proibidos. Eles não podem ouvir nada do mundo exterior, apenas o que é transmitido para a imprensa e o rádio controlados por eles, mas não as ondas curtas que poderiam trazer o mundo exterior para me contar o que aconteceu. Então, eles estão todos reunidos em silêncio, secretamente, ouvindo, e eis que chegam as notícias da França, da Itália, dos Estados Unidos, dizendo que fulano de tal escapou da ilha de Amorgos. É tudo o que ele quer. E o que mais o emocionou foi quando essa notícia chegou. Não os idosos tomando café, e isso acontece todo dia, não o cheiro que vem da padaria, isso acontece todo dia, não o sapateiro abrindo sua loja às 9 da manhã, isso acontece todo dia. Mas todos sabem que eu escapei, e isso não acontece todo dia, pois estive lá por 409 dias. Mas este dia é diferente e isso lhe proporcionou a emoção da sua vida. Então eu digo a vocês, comecem agora, e não adiem. Comecem agora a criar o cenário que, se verdadeiro, implicará a realização do seu sonho. E não há poder no mundo que possa impedi-lo. Porque o nosso Senhor é o Pai, e o nosso Pai é o nosso oleiro, e todos nós somos o barro em suas mãos. Então, levanta-te e desce à casa do oleiro, disse o Senhor ao profeta Jeremias, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando na roda. E o que ele estava fazendo de barro em suas mãos se estragou, mas ele não o jogou fora, mas o remodelou, fazendo outro vaso, como lhe pareceu bem fazer. Então, alguém entra em nossas vidas e você não vira as costas porque não tem tempo. Essa pessoa está em dificuldades, enfrentando problemas, está doente, com limitações físicas ou financeiras, chame como quiser. Você não a descarta. Está em suas mãos, na sua imaginação. Você pega esse mesmo ser e o transforma em outro, da maneira que lhe parecer melhor. É só isso que você faz. Você remodela o indivíduo na sua mente. Ele está desempregado, mas precisa de um emprego. Ele tem obrigações na vida, uma família para sustentar, aluguel para pagar, comida para comprar, todas essas coisas, e são essenciais. Então, na sua mente, você o transforma em um homem empregado e que nunca foi tão feliz na vida, nunca. E você visualiza isso na sua mente, é só isso que você faz. Agora, os meios que serão empregados para levá-lo a um estado em que ele esteja empregado e produtivo não são da sua conta. Sua única preocupação é ser o oleiro perfeito. Então, quando chegou ao seu mundo, estava estragado. Essa coisa é um vaso estragado e eu não gosto dele. Muito bem, então você não gosta. Não o descarte. Remodele o vaso em outro vaso, como lhe parecer melhor. Leia isso no capítulo 18, versículos 2 a 4 de Jeremias. Então me disseram: levante-se e desça à casa do oleiro, e lá eu lhe darei as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, e lá ele estava trabalhando em sua roda. Mas o vaso que ele estava fazendo de barro estava estragado, então ele o remodelou em outro vaso, como lhe pareceu bem fazer. E quando você sabe que o oleiro é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, se então você encontra alguém e essa pessoa diz casualmente: ah, eu gostaria que as coisas fossem melhores. Não precisa ser por si mesma, pode ser por alguém que ela ama. Como hoje à noite, quando alguém me perguntou sobre alguém que ama muito. Não precisa ser o que você chama de parentesco de sangue. Mas, no fim das contas, posso dizer que todos nós somos parentes, todos nós estamos interligados, todos nós somos realmente um só. Não somos tão separados quanto você ou o mundo pensam que somos. Eu não conseguiria te ver neste exato momento se você não tivesse penetrado meu cérebro. Então, na verdade, literalmente você está dentro de mim, mesmo que, ao mesmo tempo, exista aparentemente independente da minha percepção no mundo ao meu redor. Mas não posso negar que você existe literalmente dentro de mim. Agora, se você mudar externamente e eu tomar consciência dessa mudança, a mudança correspondente ocorrerá dentro de mim em relação a você. Se você mudar de qualquer forma,
seja socialmente, intelectualmente, financeiramente ou mesmo na aparência. Se eu me deparar com essa mudança, ela me penetrará e eu retificarei, modificarei a imagem que eu tinha de você para que se conforme ao que agora vejo, ao que agora ouço. Mas agora, devo esperar que essa mudança externa ocorra para que uma mudança correspondente ocorra em mim? Ou posso produzir a mudança em mim e então produzir externamente uma mudança correspondente? Se a mudança ocorre externamente e penetra meu cérebro, compelindo-me a modificar minha imagem para que se conforme ao que vejo ou ouço, então, preciso esperar que isso aconteça externamente antes de produzir a mudança internamente? Não se eu souber quem é o oleiro. O oleiro é minha própria e maravilhosa imaginação humana, que faz tudo acontecer neste mundo. Ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, somos obra das Tuas mãos. Isaías 64, 8. E o oleiro, o Senhor e o Pai são o mesmo ser, e é a minha própria e maravilhosa imaginação. Quando digo eu sou, refiro-me a Deus Pai, a Deus e ao oleiro. Se eu sei disso, acredito e confio nisso, então não preciso esperar que as coisas mudem externamente. Se eu desejar mudanças, posso desejá-las, porque elas me penetram agora, elas existem em mim. Porque, tendo se reproduzido em mim, todas as coisas agora existem na minha imaginação. Portanto, não preciso esperar por mudanças externas se as desejo. Posso produzi-las internamente, então, compelir o exterior a se conformar às mudanças que ocorreram dentro de mim, enquanto eu, o oleiro, as realizava. Bem, a única maneira de provar isso é tentar. E nós tentamos simplesmente imaginando como seria a cena depois que a coisa estiver feita. Sem meios, e não considere os meios, e não considere nada sobre como isso vai acontecer. Você vai para o fim. O fim é onde eu começo. A coisa mais criativa no homem é imaginar algo e trazê-lo à existência. Como nos é dito no livro de Hebreus. As coisas que se veem foram feitas do que não se vê. Você lerá isso no versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus. Todas as coisas que você vê foram feitas do que não se vê e não aparecem. Ninguém pode ver o que você está fazendo quando se senta em silêncio. Então, você faz isso em silêncio e permanece invisível para o mundo exterior. Mas você faz e permanece fiel ao que fez, porque sem fé no que você fez, isso não aparecerá no mundo. Sem fé é impossível agradá-lo, pois é através da imaginação e da fé que o homem cria e sustenta o seu mundo. Então eu lhes digo, tudo o que lhes contei é baseado na experiência. Não estou teorizando, não estou especulando, tudo isso eu coloquei à prova. E tendo despertado do sonho da vida, eu lhes disse que experimentei todas as coisas concernentes àquele mencionado nas Escrituras como o Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse: Eu sou a luz do mundo, eu sei por experiência própria que sou a luz do mundo. Uma amiga me entregou uma carta na segunda-feira passada à noite. Ela disse: Eu estava com minha amiga Sharon, ambas estão aqui esta noite, e contou. Eu vi você sentado do lado de fora do palco, de terno azul. Você estava tão magro, tão pálido, tão fraco, e o terno azul parecia tão frágil e gasto quanto você. Sharon e eu sabíamos que você precisava de um pouco de força, então compramos um pudim de chocolate, depois um sorvete de chocolate e uma barra de chocolate para te dar alguma substância, alguma energia para subir ao palco. Então, te levamos até lá. De repente, você desapareceu e reapareceu como uma luz, só a sua cabeça estava lá. Você era um gigante, imponente sobre todos, e o palco parecia enorme. Não havia luz além de você, e apenas a sua cabeça brilhava como o sol. A luz era tão intensa que me acordou. E posso te dizer, ela disse como que em um pensamento posterior, que Sharon e eu compramos para você o sorvete, a barra de chocolate e o pudim de chocolate, custou $28. Centavos. Então eu te devo 28 centavos. Eles me deram 28 centavos de comida para me ajudar a subir ao palco, e então, de repente, aquela pequena peça de roupa desapareceu e eu me tornei a luz que preenchia tudo. Estou dizendo, eu sei disso. Veja,
Os olhos dela foram dados a ela por aquele a quem eu dei os meus olhos, e assim ela também pode ver a verdade do que estou falando. Pois Sharon deu a ela os olhos que eu dei a Sharon. Contudo, ao dar, você não perde o dom, você o retém, e o dom se torna cada vez mais forte pelo simples fato de você tê-lo dado. Todo dom que você dá espiritualmente, você o retém e ele aumenta em seu poder, em sua sabedoria, nele está tudo o que aquele dom representa. Então ela viu o que Sharon vira apenas algumas semanas antes, o príncipe da luz. Mas ninguém que não tivesse os olhos penetrantes para ser testemunha ocular poderia vê-lo. Estou dizendo a verdade. Eu o experimentei e vivo nesse mundo. E no dia em que essa coisinha cair, que ela via como uma coisinha vestida com um terno azul escuro, frágil, delicada, e que mal conseguiria se firmar no palco até que ela pudesse lhe dar alguma substância baseada neste mundo. Pois o corpo que ela usava era deste mundo e o chocolate seria uma fonte de energia de rápida produção neste mundo. Mas, ao subir ao palco, tudo aumentou de tamanho e, de repente, desapareceu, e eu não passava de luz. Tudo o que ela conseguia ver, imponente acima dela, era um gigante, e a cabeça era minha cabeça. Era tudo o que ela conseguia ver. Tudo era luz radiante, e a cabeça começou a brilhar tão intensamente quanto o sol, e então a intensidade foi tanta que ela acordou. Depois, ela me escreveu a carta. Portanto, agora devo lhe dar 28 centavos, é pagar minha dívida como Sócrates. Ele devia um galo, devia um filé, e pediu que, antes de morrer, depois de ter tomado a cicuta, lhe dessem o filé, pois ele não podia ficar devendo nada a ninguém neste mundo. Mas aqui, permita-me dizer-lhe, você é pura imaginação e não é prisioneiro de ninguém, a não ser de si mesmo, pois você mesmo criou tudo isso e pode mudar se souber quem você é, portanto, quando ler as palavras ó Senhor, não pense em algo externo. A palavra ó Senhor é Yod-He-Vav-He, que significa, em tradução livre, eu sou. Ide aos israelitas e dizei-lhes, eu sou vos enviei. Êxodo 3, 14. Essa é a palavra Senhor traduzida nas Escrituras. Agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, então o Pai é o mesmo que eu sou. Tu és o nosso oleiro é o mesmo que eu sou. E Ele molda tudo no mundo, portanto, somente a Ele cabe toda a responsabilidade pelo que acontece no seu mundo. Mas Ele não é outro senão você mesmo, se então é a sua própria e maravilhosa imaginação humana que causa a restrição ou a liberdade que você desfruta neste mundo. Não há outra causa senão o Senhor, que é o Pai, que é o oleiro. E se Ele é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, a quem você recorrerá para culpar por tudo o que acontece no seu mundo? Então, os líderes cegos estão guiando outros cegos, culpando a sociedade, o governo, um partido político, isto ou aquilo, e todos eles são tão cegos. São, bem, 99%. Se pudéssemos medir além disso, essa seria a porcentagem de cegos, culpando tudo fora de si mesmos pelas causas dos fenômenos de suas vidas. Não há ninguém fora de você. O vasto mundo inteiro é você projetado para fora, pois não há nada no mundo que não exista agora em você, porque a imaginação divina se reproduziu em você. A imaginação divina é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que contém todas as coisas dentro de si, e ele se reproduziu em você, portanto, todas as coisas estão contidas em você. Então, não se volte para a esquerda ou para a direita em busca da causa das desgraças em seu mundo, tudo está dentro de você. Tudo agora penetra seu cérebro, se você for capaz de perceber, portanto, de fato existe em você e, ainda assim, aparentemente, existe independentemente da sua percepção no mundo ao redor. Mas não espere que a mudança aconteça para que ela ocorra em você. Você produz a mudança em si mesmo se desejar uma mudança e, então, não peça ajuda a ninguém. Simplesmente produza essa mudança em si mesmo e deixe que ela se reproduza no mundo exterior, pois ele nada mais é do que um reflexo do mundo interior. Experimente você, e mude seu mundo como fez esse prisioneiro da ilha de Amorgos. Foi uma história emocionante. Mal podia esperar para compartilhá-la com minha esposa, Bill, e depois com meu amigo que me leva de carro. Eu estava ansioso para entregar o jornal a ele na noite da palestra seguinte e pedir que o lesse.
Mas, enquanto você lê, me pergunto até que ponto aqueles que compraram o jornal o leram e, por sua vez, aqueles que o leram perceberam o que estava ali para ser visto, pois a pista era toda baseada no dia seguinte à sua fuga. E o que mais o emocionou em sua imaginação foi quando os moradores da vila souberam disso. Bem, se eles souberam, então é um fato. Não as outras coisas, se elas acontecem dia após dia, se aconteceram todos os dias durante 409 dias. Mas eles não sabiam, enquanto tomavam seu café por 409 dias e sentiam o cheiro do pão vindo da padaria, e a sapataria estava aberta, que o prisioneiro havia escapado. Mas quando souberam que ele havia escapado, isso foi o que mais o emocionou. Ele está tentando dizer para aqueles que estão na prisão, que ouvirão a história, que a pista está em toda a história, pois a pista está no dia seguinte. É no meu ponto de partida que eu começo, eu sempre vou até o fim e é lá que eu começo. Como seria se fosse verdade? O que você me diria se fosse verdade? O que eu veria se fosse verdade? Antes de sair hoje à noite, recebi um telefonema da minha amiga Nathalie. Ela está viajando hoje. Ela raramente perde uma reunião aqui, faz anos que não falta, mas estou tão feliz hoje que ela não está aqui, pois isso é a resposta a uma oração. Ela conheceu alguém que ama e eles estão viajando hoje para o México para se casarem amanhã. Então ela disse: Não poderei te ver hoje à noite nem na segunda-feira, mas nos veremos daqui a uma semana. Espero que não. Espero que ela tenha uma lua de mel longa e maravilhosa. Ela não precisa voltar correndo para cá. Ela conquistou o que queria, que era se casar. E eu realmente espero que seja uma união feliz, espero mesmo, porque ela é certamente encantadora. Era isso que ela queria. Ela se apaixonou pelo homem que conheceu e pronto, então eles estão viajando hoje à noite, o casamento é amanhã, por isso ela não pode estar aqui hoje. Então, no fim das contas, ela também viveu. Mas deu muito trabalho, pode acreditar. Ela sempre se esquecia do fim e voltava ao momento em que ele ainda não havia chegado. Noite após noite, eu a lembrava, porque tenho me apegado cada vez mais à promessa do que à lei. De vez em quando, eu me sentia compelido a falar sobre a lei, porque as pessoas estavam se esquecendo de que ainda estamos no mundo de César e que a lei é importante. Como diz o livro dos Salmos: Deleito-me e regozijo-me na tua lei dia e noite, a tua lei é a minha meditação constante. E os que se alegram na lei prosperam em tudo o que fazem. Como nos é dito no primeiro salmo: Regozije-se na lei. Não se esqueça de que você está vivendo no mundo de César. Embora para mim a promessa seja o grande objetivo e a verdadeira realidade de toda a existência, ainda estamos aqui e precisamos pagar o aluguel, comprar roupas, comprar comida e muitas outras coisas com o dinheiro de César. E assim ela se esquecia, e toda vez eu a fazia descer do pedestal. Ela foi muito gentil e sempre agradecia, depois voltava no dia seguinte. Mas amanhã tudo estará consumado. Espero que ela esteja tão ocupada que não tenha tempo de nos enviar um cartão. Então, aqui, posso lhes dizer, esta coisa não pode falhar com vocês. Não falhará. Mas nós somos o poder operante, ela não opera por si só. Portanto, quando eu sei o que quero, não me volto para nenhum Deus externo. Ele não está do lado de fora. Na verdade, ele nem está perto, pois proximidade implica separação. Ele é o meu eu sou e para onde eu poderia ir onde não tenho consciência de que existo? Eu vi este corpo separado de mim mesmo e poderia apontar para um corpo, mas nunca poderia me ver separado de mim mesmo. Sei por experiência que não sou esta roupa que visto, pois a vi na cama quando não estou nela. Mas eu nunca posso estar em nenhum lugar onde não tenha consciência de que existo, portanto, esse eu sou é o Senhor. E eu nunca poderia estar tão longe a ponto de estar perto, porque proximidade implica separação e eu não posso estar separado do Senhor. Ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, este é o barro, mais, Tu és o nosso oleiro, nós somos obra das Tuas mãos. Assim, quando entrei no limiar da morte, encontrei uma veste. Mas quem entrou no limiar da morte? O homem. Quando o homem cansado entra na caverna,
encontra o seu Salvador na sepultura. Alguns encontram uma veste feminina e outros uma masculina, tecidas com esmero. Blake, Portões do Paraíso. Então, eu encontro uma veste masculina, outros encontram uma feminina. Mas eu, o que encontra, sou homem, não masculino, eu, o que encontra, sou homem, não feminino. O homem que a encontra é um com Deus. Ele e o Salvador são um, ele e o Senhor são um, ele e Deus são um, e ele e o oleiro são um. Mas encontramos vestes quando entramos na caverna, e a caverna é o crânio humano, e encontramos uma veste tecida com esmero, tecida pela mulher. Mas, infelizmente, um foi morto e o outro fugiu. A veste precisa ser morta, mas o homem imortal que a vestiu, desde o berço até o túmulo, é imortal e não pode ser morto. Mas ele ainda caminha adormecido. Chegará o dia em que ele despertará, e quando despertar, saberá quem é. Ele é o Senhor Deus Jeová, o ser mencionado nas Escrituras. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos entrar no silêncio. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. Se você diz que tudo está dentro de você, bem, e quanto às pessoas que não aceitariam esse tipo de ensinamento que você está encontrando? Resposta. Bem, minha querida, isso realmente não importa, 99% das pessoas no mundo não aceitariam. Leia o jornal de manhã, tudo está acontecendo lá fora e eles não são a causa disso. Tudo acontece por culpa de outros. O governo vai te notificar que você é apenas um número. Por exemplo, eu farei 65 anos em fevereiro. Hoje, recebi uma carta inesperada do HEW, Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar, me notificando que farei 65 anos em fevereiro e, portanto, devo ir a um determinado lugar nesta cidade e notificá-los sobre meu. Já anote a carta, que agora sou elegível para, como se chama mesmo? Medicare. Então, eu nem sabia que eles sabiam da minha existência. E aqui estou eu, notificada de que eles sabem e me informatizaram, sou apenas um número. É só isso que sou para o governo, apenas um número. Então, como eles sabiam de antemão que eu faria 65 anos no dia 19 de fevereiro do ano que vem, me avisaram para ir a um determinado lugar nesta cidade com a carta que recebi deles, e então, eu estaria no Medicare. Aqui pensamos que não somos números. Somos todos números, é só isso que somos para eles. Mas eles não são independentes de nós, é nós os criamos. O vasto mundo quer depender de algo externo a si mesmo. E, portanto, fomos nós que o trouxemos à existência, que trouxemos tudo à existência. E assim, eu sou um número. Sem dúvida, eles têm um dossiê completo sobre mim, tudo o que eu disse ou meus pequenos desabafos que vocês recebem pelo correio, eles também têm lá. Qualquer afirmação que eu faça sobre vocês poderem fazer isso sozinhos, eles também têm lá. Contudo, eu lhes digo, vocês são todos imaginação e imaginação é Deus. Não há nada além de Deus. Chegará o dia em que vocês despertarão do sonho da vida, tudo isso é um sonho, e ele se dissipará sem deixar vestígios. Vocês o trouxeram à existência com um propósito e, quando esse propósito for cumprido, ele desaparecerá, mas não antes que todos tenham despertado, pois nenhum deles pode falhar. Meu corpo estaria incompleto se um deles estivesse faltando, então deixarei os 99 e irei em busca daquele que está faltando. Não posso estar ausente do corpo do Senhor ressuscitado. Pois somos um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, um só Pai, e vocês não podem ter um que esteja faltando. Todos serão redimidos, todos serão redimidos. Boa noite.